Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 30 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um ataque de drones contra a Ucrânia hoje, drones russos, 100 drones, cerca de 100 drones, bem menor do que o ataque de ontem, mas ainda assim um grande ataque. Os ucranianos, por sua vez, fizeram ataques aqui em Ligov e também teve drones aqui próximos da ponte da Crimeia, mas provavelmente visando defesa antiaérea ali na região. Uma coisa curiosa aconteceu em Moscou. Um carro explodiu numa rua importante lá de Moscou, né? E, bom, a gente não sabe o que aconteceu, se teve se foi uma tentativa de assassinato. Vocês sabem, os ucranianos têm feito algumas ações assim lá em Moscou, em outras cidades na Rússia, visando generais e outras pessoas importantes lá no governo russo. Mas até aqui, a única informação que nós temos é que um carro explodiu na Rússia, né? Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma mudança. Aqui em Sumi, a situação continua bastante complicada. Os ucranianos, embora estejam em menor número que os russos, continuam segurando a ofensiva russa aqui. Os russos colocaram 50 mil soldados aqui nessa região, pensando em chegar em Sumi, não conseguiram chegar. Então, a situação aqui está bastante difícil por aqui, mas os ucranianos conseguiram parar a ofensiva russa aqui, que já está dando sinais de desgaste. É possível que os ucranianos até recuperem espaço por aqui, né? Bom, do ponto de vista diplomático, uma notícia que chocou muita gente foi um alívio de sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Foi um caso bastante particular. Uma empresa russa que tem negócios na Hungria, e os Estados Unidos fez uma exceção específica para essa empresa na Hungria, certamente a pedido do Orbán. O Orbán, vocês sabem, está enfrentando uma eleição muito difícil, esse ano deve perder a eleição, e o Orbán é amigo do Trump, né, que é amigo do Bolsonaro também. Eu acho terrível essa amizade do Bolsonaro com o Orbán. Eu sempre insisto para o pessoal que a direita não é a mesma coisa no mundo todo. Tem direita e direita, é diferente esse negócio. O Orbán é um canalha completo, esquerdista completo. Enfim, o Orbán estava querendo ajuda para poder se reeleger lá, e esse foi o jeito que o Trump arrumou de ajudar o amiguinho dele, o Orbán, lá na Hungria, levantando as sanções, o que vai permitir uma obra de um reator, que na verdade é caso de corrupção, que vai dar dinheiro para o Orbán tentar a reeleição dele lá, né? É um erro terrível, mas é uma sanção bem pequena que foi levantada para a Rússia nesse caso. De outra forma, a economia russa continua dando sinais muito sérios de desgaste. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Roberto Grande, Série de Fourier e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu mandar um abraço especial para o Timão, desejar pronta recuperação para ele. O Timão é um brasileiro que está lutando aqui em Sumi, ele está nas trincheiras aqui, fazendo essa linha de frente. Infelizmente, parece que ele foi atingido por um projétil russo. Ele está no hospital, conseguiu ser evacuado, está passando por alguma cirurgia, mas ele vai sobreviver. Um grande abraço aí para o Timão, um desejo de boa sorte de todos nós aqui do Brasil para ele, né? Como eu estava falando, a situação aqui em Sumi é realmente complicada, mas os ucranianos estão conseguindo segurar os russos aqui, né? Uma curiosidade, saiu uma matéria no Globo aqui no Brasil falando sobre os brasileiros que se arriscam no fronte da guerra da Ucrânia. É verdade que a matéria se coloca como neutra, que realmente não tem muita russetagem dessa vez, não. Acho que o Pix da Rússia não caiu aqui no Globo dessa vez. E eles falam aqui sobre o programa de alistamento que a gente anunciou aqui, né? Curioso que eles falam aqui que, né, foi na internet que a coisa andou, que o pessoal começou a ser recrutado pela internet, coisa e tal, mas não falaram do mundo e revolução, né? Mas não tem problema não, eu dou crédito pro Globo, o Globo não dá crédito pra gente, não tem problema nenhum, né? Estão falando aqui sobre como é que é o programa e coisa e tal, que ganha até 5 mil dólares, entre 16 mil reais a 27 mil reais, por mês, né, que é entre 3 mil dólares e 5 mil dólares por mês, e é uma grana que você ganha praticamente sem nenhuma despesa, porque você é mantido no exército, né, tudo ali é fornecido para você pelo exército. Não é zero não, tá? Porque uma coisa ou outra você tem que comprar, você sempre acaba tendo algum gasto, mas via de regra você consegue economizar muita coisa aí nesse período, né? E aí ele explica aqui mais ou menos como é que é o negócio. Falou com o Oleksiy Bezhevetsky, a gente também já entrevistou ele aqui no canal, tem os vídeos da entrevista nossa com o Bezhevetsky aqui no canal, né? O Oleksiy é o equivalente ucraniano de Alex, né? Então a gente usa Alex aqui, que é mais simples, né?
Enfim, conta os casos aqui das pessoas que chegaram em 2022, já tem gente há muito tempo lá na Ucrânia, e é lógico, é uma coisa arriscada, ninguém está dizendo que é simplesinho, como eu falei, o soldado brasileiro foi atingido lá em Sumi, tem outros soldados em situação complicada também em toda a linha de frente, é uma guerra, o risco de morrer existe sim. Então, não é uma coisa leve isso daí, mas é uma alternativa muito importante. E o exército ucraniano já tem mais de 100 nacionalidades lutando lá na linha de frente. É um sucesso muito grande porque as pessoas se sentem tranquilas de lutar pelo lado correto, pelo lado da liberdade, né? Aqui ele fala que não tem respaldo do governo brasileiro, talvez o governo brasileiro é contra isso, é lógico, né? Quem imaginaria que o Lula seria a favor de lutar pela liberdade, lutar pela justiça, né? O Lula quer ditadura, quer Putin, quer Xi Jinping, né? Enfim, essa é a situação, mas é importante notar, e isso já me falaram lá também, a embaixada brasileira em Kiev é muito atuante a favor dos brasileiros, tá? Então isso é um ponto importante. Por mais que o governo Lula seja um completo idiota e coisa e tal, o embaixador brasileiro em Kiev é um cara gente boa, o pessoal da embaixada brasileira em Kiev tem prestado assistência às pessoas que chegam lá, porque sempre tem problema, né? Sempre tem alguma situação ou outra, alguma complicação ou outra. Então, os brasileiros que chegam lá em Kiev podem procurar a embaixada brasileira lá em Kiev, que ela é bem responsiva, o embaixador é um cara gente boa, ele ajuda o pessoal lá, né? E bom, outra coisa, vocês sabem como a gente está fazendo a nossa vaquinha para ajudar justamente esses brasileiros que chegam lá. Quando eles chegam lá em Kiev, tem um período que teoricamente é 2 semanas, mas às vezes passa um pouquinho disso para até finalizar a documentação toda e eles entrarem efetivamente para o exército lá na Ucrânia. E aí, nesse período, o Alex Silva colocou uma casa lá para o pessoal ficar, tem onde manter o pessoal lá, né? Só que isso tudo tem uma despesa, né? E daí a gente está fazendo uma vaquinha aqui para ajudar esse pessoal. O link com os prêmios, é tudo prêmio simbólico, tá, gente? É badge de grupo militar ucraniano, selos da Ucrânia, esse tokenzinho aqui do SU-30, né? Feito de coisa, um monte de badge. Esses badges aqui são badges reais, tá? Usados por soldados lá na Ucrânia, que foram doados para essa iniciativa. Então tem um monte de badges aqui, e daí, por favor, quem puder ajudar, já vendeu mais de 50% das rifas aqui, mas ainda tem 5 dias ainda para a gente concluir essa venda, concluir esses números todos. Muito obrigado a quem já comprou o seu número, e se você puder ajudar, ainda não comprou, por favor, não deixe de ajudar a gente nessa iniciativa aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Pois bem, falando sobre a situação lá na Ucrânia, de ontem para hoje a Rússia lançou 107 drones contra a Ucrânia, 88% deles foram derrubados, 74 deles por guerra eletrônica e outros por, 10 deles por guerra eletrônica, outros 74 por artilharia antiaérea, então os 88% foram derrubados. 100 drones, é menos do que ontem, mas ainda é uma quantidade considerável de drones usados, né? E teve alguns casos em que houve explosão. Esse caso aqui é em Kryvyi Rih. Kryvyi Rih é a cidade natal do Zelensky, é essa cidade aqui. Como vocês podem ver, teve a explosão aqui. É uma cidade bem no centro da Ucrânia, onde se fala russo. O Putin adora dizer que não, que está invadindo para proteger a segurança dos falantes de russo que moram na Ucrânia e coisa e tal, sendo que os falantes de russo na Ucrânia nunca tiveram problema nenhum. O Zelensky falava russo quando criança, nunca teve problema. Hoje em dia, de fato, o pessoal tem evitado falar russo, mais por uma questão de não falar a língua do agressor, mas sempre houve essa liberdade por lá, né? Infelizmente, a cidade foi atingida aqui. Também teve um ataque ucraniano aqui contra Ligov, em Kursk, né? Então a gente está falando dessa região aqui. Ligov, aqui, essa cidade, é uma base que os russos usam para as operações aqui em Sumi. Então certamente os ucranianos atingiram alguma concentração de pessoal, algum armamento por ali, né? E outra coisa curiosa que aconteceu de ontem para hoje foi essa explosão no centro de Moscou, em Plekhanova Street, ou seja, a estrada Plekhanova, que é uma rua bem central lá em Moscou, e uma explosão grande, um carro explodiu. A gente não sabe ainda o que aconteceu, quem foi a pessoa, se teve alguém morto, o que foi o caso. Vocês sabem, a Rússia é um país totalmente mafioso, então pode ser até uma briga interna de máfia deles lá. Pode ser um acidente também. Ontem, por exemplo, teve uma explosão lá em Arlington, na Virgínia, né, lá nos Estados Unidos, perto de Washington, tá? Arlington é ali do lado. Washington, Alexandria, que é onde fica o Pentágono, depois Arlington logo do lado ali, são cidades muito próximas ali.
E aí o pessoal ficou preocupado com essas manifestações todas pró-Hamas e coisa e tal, anti-Trump, né? E também com a guerra do Irã, o pessoal ficou preocupado de ser um ataque terrorista. Teve uma explosão muito grande lá em Arlington, muita fumaça, mas era na verdade uma van da Amazon que é movida a gás e deu problema no motor, e o motor explodiu e a van pegou fogo. Então tá aqui a imagem da van pegando fogo aqui, os bombeiros já cuidando dela. Então assim, foi um acidente, chamou muita atenção, mas foi um acidente. O motorista não teve problema, ele saiu antes da coisa pegar fogo, né? Então chamou atenção. Pode ser que lá na Rússia seja a mesma coisa, explodiu um carro lá, sei lá, um carro a gás, coisa e tal, mas eu estou falando isso porque a Ucrânia tem feito algumas operações para matar altos oficiais russos lá em Moscou. Pode ser isso também, vamos ficar sabendo mais adiante o resultado disso, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente não tem grandes mudanças, temos aqui um pequeno avanço russo em Toretsk, a região de Toretsk aqui em direção ao norte, os russos avançaram um pouco aqui, aqui na região de Pokrovsk, nenhum avanço russo aqui de ontem para hoje, aqui um pouco mais abaixo na região de Baitar, que é um pouco mais para baixo aqui é Pokrovsk, logo aqui para cima, tá? Aqui é Oleksivka, também nenhuma mudança aqui, né? Aqui é próximo da fronteira com Dnipro, é a região em que os russos estão querendo chegar no Oblast de Dnipro. Teve pequenos avanços aqui, mas nada significativo também, né? E aqui também, perto de Uliapoli, um pequeno avanço russo aqui em Malinivka, mas também sem nenhuma mudança significativa, né? Finalmente, aqui em Sumy, como a gente falou, a situação é complicada, em Sumy não é fácil. Os ucranianos trouxeram mais reservas para cá, para sustentar a ofensiva aqui em Totkino e também segurar os russos aqui em Sumy. A situação é muito complicada, mas os ucranianos estão conseguindo segurar os russos por aqui, graças à bravura, entre outras, várias outras pessoas, os brasileiros que estão lá em Sumy, né? Bom, os russos têm mandado um monte de chechenos para Mariupol, né? Mariupol, vocês sabem, essa cidade temporariamente ocupada da Ucrânia aqui no sul, e ela se transformou em uma grande base militar russa. A cidade está totalmente destruída, ela virou uma grande base militar russa, e daqui um monte de caminhões com chechenos chegando aqui. Segundo estão dizendo, eles serão enviados para a região de Zaporizhia, Enerhodar, Melitopol, Vasilivka, é essa região aqui, ó. Essa área aqui, e a gente não sabe exatamente qual é a ideia dos russos. Alguns estão dizendo que pode ser que eles planejem um ataque por aqui. Outros estão dizendo que isso vai ser... Aqui, ó, estão preparando para uma ofensiva de larga escala em Zaporizhia, segundo um conselheiro lá de Mariupol, né? Outros estão dizendo que é para fazer uma rotação de tropas. As tropas russas nessa região já estariam paradas aqui há muito tempo. Aqui, ó, Vasilivka, Enerhodar, essa região aqui que seria a suposta ofensiva russa aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eles estão mais preocupados que os ucranianos façam alguma coisa ali, né? Bom, algumas armas novas que foram mostradas pelos ucranianos. Os ucranianos desenvolveram um novo projétil anti-drone que ajuda a derrubar drones. Eu não sei exatamente qual que é a ideia, eu imagino que seja um projétil que dispara e depois faz uma fragmentação quando chega perto do alvo. Como que ele faz isso, eu não sei. E tem derrubado drones aqui com muita facilidade, né? Alguns estão falando que seria pó de grafite, ou seja, o projétil ele chega perto do drone, explode e joga... O projétil é a bala, né? A bala da arma, né? Ela chega perto do drone, a uma determinada distância, explode e joga pó de grafite. Aí o grafite, vocês sabem, é condutor, e daí dá curto nos circuitos do drone. É uma possibilidade, eu não sei, eles não explicaram como que eles fazem isso, mas a ideia é transformar cartuchos normais, né, balas normais, em matadores de drones. Interessante essa estratégia. Outra estratégia interessante, os ucranianos estão usando agora munição lançada por drones. Aqui, munição, tá vendo aqui? É uma munição de precisão aqui lançada por drones. Essa munição, ela é guiada, ela tem precisão, ela chega exatamente no ponto e está atingindo ali, uma munição grande isso daqui. Isso aqui não é um drone pequeno não, essa coisa aqui é muito grande. E tem conseguido resultados bons com essa nova munição aqui, né? E outra curiosidade tecnológica que a gente observou na linha de frente, dessa vez feita pelos russos, é um drone com painel solar. Qual que é a lógica de um drone com painel solar? Eu não sei, porque o painel solar, evidentemente, ele consegue recarregar o drone, mas dificilmente vai ter capacidade de força para manter a operação de um drone em tempo de voo. O que eu imagino que seja isso daqui são aqueles drones que ficam de tocaia, né? O cara vai com o drone, aí pousa o drone em algum lugar,
desliga o motor do drone, porque o motor do drone gasta muita bateria, né? E aí fica ali, ele fica recarregando a bateria com painel solar. Eu estou imaginando isso, tá, gente? A gente não sabe não, só sabemos que tem um drone com painel solar feito pelos russos, né? E aí fica parado lá recarregando a bateria e depois ele pode levantar voo de novo quando tiver a bateria carregada e seria uma alternativa. Talvez seja essa a estratégia dos russos nisso daqui, né? Os ucranianos têm feito isso também. Você pousa o drone e quando chega um tanque ou chega um carro do inimigo, você levanta o drone e atinge aquele veículo, né? Você não precisa ficar vigiando no ar se está vindo o veículo, porque você gasta bateria, né? Então você pousa com o motor desligado, você não gasta bateria, mas de qualquer forma a bateria vai gastando com o tempo. Depois de um tempo ela acaba, sempre, né? Se você gasta pouca bateria com o drone parado, né? Com um drone com um painel solar, mais do que isso, você ainda recarrega a bateria dele. É uma possibilidade nisso daí, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o grande ataque que teve ontem contra a Ucrânia e ele confirma que foi o maior ataque de toda a guerra. Então, como a gente tinha falado ontem, era um dos maiores ataques em toda a guerra, somando drones e mísseis. Segundo ele está dizendo aqui, chegou a 500 e brau, ou seja, realmente foi o maior ataque de toda a guerra, o ataque de ontem contra a Ucrânia, né? Fora isso, nenhuma grande novidade por aqui. Uma outra coisa curiosa, os russos estão com muitos helicópteros ali na região de Donetsk, né? E é muito curioso isso, porque não se sabe exatamente o que eles estão fazendo ali com um monte de helicóptero ali, se eles estão vigiando alguém, se está acontecendo alguma coisa lá em Donetsk. É uma coisa curiosa realmente essa coisa aqui, né? E por falar em Donbás, teve uma entrevista muito tocante aqui com a Natália Schilo, uma professora de colégio lá de Orlivka. Orlivka é essa cidade aqui, ó. Aqui é Donetsk, tá aqui, ó. Donetsk tá aqui, a grande cidade ali da região ocupada temporariamente pelos russos. E aqui é Orlivka, a cidade ao lado aqui de onde ela é, né? E ela em 2021, ela saiu para ir para Kiev, para visitar a mãe dela, que morava em Kiev. Lembra, 2021 já estava ocupado aqui, né? Essa área aqui marcada por essa linhazinha vermelha aqui é a ocupação russa de 2014, né? Então ela teve que passar pela fronteira e quando ela passou por essa linha ali, os russos alegaram que ela era uma espiã ucraniana e prenderam ela. Ela ficou 4 anos na cadeia, foi libertada agora recentemente numa das trocas de prisioneiros que teve agora recentemente, né? E aí ela fala aqui, ó, as pessoas, ela deu o seguinte recado: nós em Donbás estamos esperando pela Ucrânia, por favor, passe essa mensagem. Pessoas idosas estão esperando, pessoas da minha idade estão esperando, até crianças estão aprendendo a linguagem ucraniana. Donbás está esperando pela Ucrânia, as pessoas ainda estão lá e não tem para onde ir. Avós idosas chegam para mim e dizem: nós podemos não viver para ver isso, mas acreditamos que a Ucrânia vai chegar, nós estamos esperando muito, nós não queremos a pensão russa. Ou seja, isso mostra aquilo que eu falo para vocês, né? Os russos têm e tentam vender essa ideia de que o pessoal do Donbás gosta da Rússia. Não, não gosta. Na eleição de 2019 que elegeu o Zelensky, eles votaram majoritariamente pelo Zelensky e o candidato russo ficou em 5º lugar também no Donbás, tal como nos outros lugares da Ucrânia. Ou seja, não, o pessoal não gosta da Rússia, os russos são ocupantes. E o povo do Donbás está esperando a libertação dessa área pela Ucrânia. O que vai acontecer, eu tenho certeza. Bom, informações sobre a guerra cibernética, tá? Os ucranianos, um grupo hacker pró-ucraniano, vocês lembram? O Corpo de Voluntários Russos, né? Que é um daqueles grupos de voluntários russos pró-Ucrânia, o RDK. Eles têm um grupo de hackers também e fizeram um ataque muito grande contra sistemas de guerra eletrônica russos, projetos de sistemas de guerra eletrônica russos, e liberaram esses desenhos todos para a Ucrânia. Então eles conseguiram uma grande quantidade de dados dos sistemas de guerra eletrônica russos, especificações técnicas, diagramas, correspondência oficial, métodos de colocar o equipamento, enfim, um monte de informação, e segundo eles é a coisa completamente idiota, muito, muito ruim o sistema russo, né? Aqui, ó, e também eles anunciaram no YouTube que obtiveram informações sobre o Ankar-K, um sistema de guerra naval automático para supressão de satélite, comunicações de satélite no Ártico, e ele é instalado como um navio quebra-gelo no Ártico, tá aqui esse negócio. Enfim, um monte de outros sistemas que esse pessoal tirou os registros, né? Isso é uma coisa muito boa, tá? Isso vai dar muita força para os ucranianos e para o Ocidente também, para conseguir anular essas armas russas, né?
Por falar nisso, os russos também continuam fazendo muito GPS jamming aqui na costa da Suécia e da Noruega, nessa região aqui da Dinamarca, da Suécia, aqui várias detecções de problemas de GPS por aqui. É curioso isso daí, né? Qual que é a ideia dos russos de fazer isso? A gente não sabe, mas que eles têm feito isso com muita frequência, têm feito, né? E bom, uma coisa que chamou atenção foi o fato do Putin ter reconhecido problemas econômicos na Rússia com excesso de gasto militar, né? No encontro que teve lá no Fórum Eurasiano, que aconteceu alguns dias atrás, o Putin reconheceu problemas econômicos na Rússia e disse que vai diminuir o gasto militar nos próximos anos, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas por que o Putin teve que falar isso, né? O Putin jamais falaria uma coisa dessa em situação normal. O que a gente considera é que muito provavelmente a situação está tão crítica que se ele não falasse nada era pior do que falar alguma coisa. Então ele acabou falando sobre a questão do problema econômico da Rússia, né? O PIB está sendo gasto em defesa, é o que eu falo para vocês, a Rússia é uma economia do tamanho do Brasil. Imagina o Brasil entrando numa guerra, gastando uma fortuna do PIB com guerra, com tanques e pessoal. Por outro lado, dizer que vai gastar menos em termos militares é um risco enorme para o Putin, porque como eu falei para vocês, por que o Putin precisa continuar com essa guerra, não pode parar essa guerra? Porque os soldados ganham bem. Da mesma forma que o pessoal que vai lutar pela Ucrânia ganha bem na linha de frente, a Rússia também paga bem para os soldados dela, por conta de... precisa convencer as pessoas a irem lá lutar, né? E se de repente você parar com esse esforço de guerra, seja por que for, um cessar-fogo, alguma coisa assim, essas pessoas não ganham tanto quanto se tiver em guerra. Você sabe, né? A gente até falou que no caso ucraniano é a mesma coisa. O salário base é 500 dólares, né? Ou seja, 500 dólares dá uns 2.700 reais, mais ou menos, o salário por mês. Isso é um salário relativamente baixo, não vale a pena você ir por esse salário. Mas quando tem a batalha ativa, você está na linha de frente, você ganha até 27 mil reais, até 5 mil dólares lá na Ucrânia, mas só quando quando você está na linha de frente. Então, dos russos é um mecanismo similar. E no final das contas, se tiver um cessar-fogo, se tiver uma parada na guerra, o Putin de repente vai ter um monte de soldado que de repente ganha muito menos do que estava ganhando, e soldados armados, e esse pessoal voltando para Moscou. Isso não vai acabar bem, nunca acabou bem na história da Rússia. E esse é o grande dilema do Putin, ele não tem como parar essa guerra, né? Por isso que ele insiste nisso daí. O fato dele de reconhecer problemas econômicos e dizer que vai diminuir, isso é algo que ele não teve saída para dizer. Não tem outra alternativa nisso daqui, né? E curiosamente, ao mesmo tempo, ele está anunciando um aumento na produção de aviões Tu-660, que é aqueles aviões que, olha só, foram destruídos no ataque do Spiderweb. Lembra que os ucranianos destruíram um monte de aviõezinhos russos? Agora os russos estão dizendo que vão investir mais uma grana para voltar a produzir esses aviões e não sei o que lá, estão reformando a fábrica deles lá em Kazan e não sei o que lá, e vão produzir. E, de novo, vão conseguir produzir? Eu não sei se vão conseguir não, tá? Porque, como eu disse para vocês, as sanções impedem que eles tenham acesso a equipamentos modernos. Pode ser que eles consigam os equipamentos antigos do Tu-160? Pode ser. Vão gastar uma grana enorme, vão produzir um jato que já vai nascer desatualizado, já vai nascer antigo, já vai nascer sem capacidade, né? Mas, enfim... vão gastar mais dinheiro com isso no final das contas. Ou seja, que bom que a Rússia está gastando dinheiro com esses jatos totalmente inúteis dela aqui, né? Bom, o 18º pacote de sanções contra a Rússia está sendo bloqueado pela Eslováquia e pela Hungria, segundo um diplomata sênior. A Eslováquia busca garantias relativas ao gás, a Hungria não deu nenhuma condição. Ela não quer simplesmente que tenha sanções contra a Rússia. Por que isso? Porque, de novo, é o problema específico do Orbán lá na Hungria. O Orbán tem uma eleição muito dura, vai perder a eleição, ninguém gosta do Orbán, ele está desesperado para tentar ganhar a eleição e o que ele conta é com dinheiro russo chegando lá na Hungria para fazer ele ganhar essa eleição. É muito triste essa situação. O Orbán está jogando contra o próprio povo para ajudar o Putin. Na verdade, para ajudar ele próprio, porque ele quer que o Putin dê dinheiro para ele ganhar a eleição, né? Dinheiro, ou então ajude ele a fraudar as eleições lá na Hungria. Os russos, na hora de fraudar eleições, conseguem fazer como ninguém esse tipo de coisa, né? E, enfim, um absurdo isso daí. E aqui eu reforço mais uma vez um ponto que eu tenho sempre levantado. Tomem cuidado ao associar toda a direita a Bolsonaro. Trump, Bolsonaro, Milei, Orbán, não sei o que lá, é a grande direita mundial. Não são a mesma coisa, são coisas diferentes.
O Milei é o cara certo nessa história. O Milei está do lado de Israel, está do lado da Ucrânia, está do lado da política anarcocapitalista, do lado do liberalismo econômico. O cara é ANCAP, ele está correto. O Milei é o cara correto. O Bolsonaro acerta muitas coisas, erra outras coisas. O Trump está mais sócia que o Lula, no final das contas. De vez em quando acerta uma coisa ou outra, mas está mais sócia que o Lula. Orbán é outro que está totalmente errado. Então tomem cuidado ao agrupar toda a direita mundial numa coisa só, porque não é não. O Orbán é um canalha, um vendido russo. Não é à toa que está perdendo a eleição lá na Rússia. E aí a grande sacanagem, né? O Trump está, para ajudar o Orbán, os Estados Unidos levantou as sanções sobre a expansão nuclear húngara, que envolve a empresa russa Rosatom, né? Então a Rosatom é uma empresa russa de energia nuclear que tem um projeto de expansão de reatores nucleares na Hungria, e esse projeto estava parado devido às sanções russas. O Trump levantou essas sanções para permitir que continue a obra de reatores nucleares na Hungria. É lógico que isso daqui é uma fachada para o russo poder mandar dinheiro para o Orbán para tentar reverter a situação do Orbán, tentar fazer o Orbán se reeleger lá na Hungria. A eleição na Hungria está marcada para abril de 2026 ou antes, mas não foi marcada a data exata da eleição ainda, né? Ou seja, o Trump está tentando ajudar o amiguinho dele aqui com ajuda russa, o que é um absurdo isso daqui. Está prejudicando o mundo inteiro para ajudar um idiota. Se fosse um cara que realmente fosse de direita, de verdade mesmo, direita certa, direita pró-Ucrânia, é outra história, mas ajudar esse canalha não vale a pena, né? Outra coisa curiosa, como é que a Rússia está perdendo apoio em vários outros países, não só na Hungria, tá? A Hungria, o Orbán ainda gosta do Putin, mas o povo já está totalmente fora. E aqui no Azerbaijão também, uma propaganda fortemente crítica à Rússia, depois criticando a Rússia por imperialismo, né? A Rússia adora dizer que é anti-imperialista, mas ela é imperialista. Olha como é que é a Rússia. São várias repúblicas que foram assimiladas dentro da Rússia e proibidas de sair, né? O Azerbaijão já foi uma delas, né? E o Lindsey Graham, o senador republicano lá dos Estados Unidos, disse que o Trump apoia a lei que endurece as sanções contra a Rússia, principalmente contra pessoas que compram petróleo e derivados da Rússia, tá? Tarifas de 500% em quem compra petróleo e derivados da Rússia. Adivinha que país que compra muito diesel da Rússia? Exato, o Brasil. O Brasil seria uma das vítimas desse negócio, né? A proposta deve mover pelo Senado em julho, né? Já está rolando um tempo lá, mas aquele negócio, uma hora isso vai passar, eu tenho certeza. Bom, e mais problemas com petroleiros russos, né? Os russos têm apostado nessa frota cinzenta dele, frota sombria deles, que não tem manutenção, não tem seguro, não tem nada, e volta e meia você tem acidentes críticos. Um navio-tanque Vila Moura explodiu na costa da Líbia enquanto transportava cerca de 1 milhão de barris de óleo, de acordo com a companhia, né? Ou seja, ele pegou esse óleo no porto de Ust-Luga, na Rússia, e estava passando ali na Líbia. Isso aqui a gente está falando de mar Mediterrâneo, está falando de perto da Europa, né? E certamente vai causar um desastre ambiental ali na região. Mais um motivo para proibir a Rússia de comercializar óleo. Outras notícias, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha está visitando Kiev pela primeira vez. O Papa Leão XIV recebeu o patriarca da igreja ucraniana, o patriarca de Kiev, lá em Roma, e expressou a proximidade pelas crianças martirizadas na Ucrânia, as pessoas que morreram na guerra e coisa e tal. Muito bacana a ligação dos dois aqui. Vocês sabem, a Igreja Ortodoxa ela não tem um único Papa como é a católica, né? Então, você tem patriarcados, que são um Papa de uma região, e justamente a Ucrânia tem o patriarcado lá da Ucrânia, e ele foi visitar lá o Leão XIV, né? Então, muito bacana isso, muito boa essa aproximação entre o catolicismo e a Igreja Ortodoxa ucraniana, tem tudo a ver realmente, são fés similares, são doutrinas similares, né? A fé do seu povo está sendo colocada por um teste difícil. Acreditar não significa ter todas as respostas, mas confiar em Deus que Ele está conosco e vai garantir a sua bênção, e que Ele vai falar a palavra final, e que a vida vai triunfar sobre a morte, né? Muito bonitas as palavras do Papa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.